Olá, nós estamos criando este canal para que a gente possa divertir um pouquinho, passar um pouco de informações a respeito de coisas que acontecem pelo mundo e que muitas vezes a mídia não divulga. Tá? Vamos falar de coisas que são bem divulgadas e coisas que não são tão divulgadas. Evitaremos ao máximo, né, bater sempre na mesma tecla e utilizar aquelas informações que vocês veem a todo momento. O nosso objetivo é trazer algum tipo de informação que seja diferente daquilo que a mídia a grande mídia está transmitindo para vocês. Tá? Então, nós vamos aqui tentar nos divertir dando informações a respeito de alguns fatos que possam fazer com que a gente se divirta e, ao mesmo tempo, nós possamos nos informar. Tá? Não tem interesse nenhum de falar de política especificamente para A ou B, tá? Qualquer ironia, qualquer brincadeira, qualquer gozação que ocorrer é decorrente da própria notícia e da própria forma como a notícia nos chega através aí dos diversos canais. Tá? Não tem interesse de falar que nós estamos do lado de A ou B, não estamos aqui para poder discutir a questão da polarização, nós aqui simplesmente estamos dando as notícias como elas nos chegam e com aquele pensamento crítico e irônico ou gozador, a gente tenta passar para vocês com uma outra visão, tá certo? Não tem interesse nenhum de criticar, de poder criar qualquer situação em que haja qualquer desconforto para A ou B, tá ok? Em primeiro lugar, como primeira notícia, né, nós temos que partir do pressuposto que a notícia do momento é o caso da tornozeleira eletrônica. E é claro que nós temos que falar sobre ela. Não, não é sobre a colocação da tornozeleira eletrônica no ex-presidente. Nós vamos falar sobre a tornozeleira eletrônica. Você sabia que a tornozeleira eletrônica ela não pode ser retirada em hipótese alguma? Até para tomar banho e para dormir, a pessoa tem de dormir com a tornozeleira, tá? E isso é possível porque a tornozeleira é a prova de água. Então, a pessoa pode tomar banho de chuveiro, de banheiro, pode nadar, que a tornozeleira não vai ter qualquer tipo de dano ou vai dar choque na pessoa, por exemplo. Tá? O que pode causar naturalmente é uma irritação na pele, né? Assim como muita gente tem irritação quando está com uma calça mais apertada, por exemplo, cos ou coloca um cinto mais apertado, uma meia mais apertada, pode surgir irritação. Então, a tornozeleira pode causar esse tipo de irritação na pele da pessoa, mas não há nenhum problema, nenhum risco devido ao fato dela dar choque, qualquer coisa assim. Tá? O monitoramento é feito através de GPS. Né? Tem um monte de gente aí já falando que o Trump vai desligar o GPS para que o Jair Bolsonaro possa fugir. O GPS, quando ele manda as informações, tá? Essas informações elas são emitidas unilateralmente, ou seja, para uma única direção, assim como a nossa voz. Então eu estou aqui na sala da minha casa, conversando aqui com vocês, mas ao mesmo tempo, uma pessoa que está à minha direita, à frente, atrás, acima ou abaixo, poderia ouvir a minha voz. O GPS funciona da mesma forma, o satélite emite essas ondas da mesma forma. Então, para desligar o sinal no Brasil, teriam vários outros países que seriam afetados pelo fato de você estar desligando, pelo fato do Trump estar desligando o GPS. Então, é muitíssimo improvável que o satélite seja desligado para proporcionar a fuga do Jair Bolsonaro.
Tá certo? Então, não adianta ficar com essa esperança aí, o pessoal que é ligado ao presidente. Dificilmente isso vai acontecer, tá? Ele funciona por GPS, não depende de Wi-Fi, tá? Mas todas as informações que são captadas ali, esse GPS envia para uma central de monitoramento, em que nesta central fica-se armazenado toda a movimentação da pessoa. Tá? Então, a cada passo, cada metro que ela está andando, está sendo armazenada em um arquivo. Então, se por um acaso tiver dúvidas de algum deslocamento, alguma coisa, está arquivado. Só que se a pessoa ela for determinada, for identificado, né, qualquer tipo de tentativa de tirar a tornozeleira, a violação, né? Por exemplo, está estipulado que o ex-presidente não pode chegar a 200 metros de uma embaixada. Se ele chega a uma distância menor que 200 metros, ou se tem uma tentativa de fuga, imediatamente é detectado nessa central de observação. Tá certo? Então, nesse caso, o monitoramento é feito 24 horas por dia e a emissão da onda é uma velocidade muito grande. Então, imediatamente as pessoas recebem as informações daquilo que está acontecendo com a pessoa que está sendo monitorada, tá? A tornozeleira é movida a bateria, igual do seu celular. Então, a pessoa tem que carregar a bateria todos os dias. É obrigação da pessoa que está sendo monitorada carregar essa bateria. Tá? Ela vem acompanhada com um fio muito grande em que a pessoa pode conectar o fio na tomada e deitar e dormir, por exemplo. Ela pode carregar a bateria enquanto dorme, não tem problema nenhum. Tá? Então, no caso, quando a bateria tem uma carga de aproximadamente 25%, ela começa a diminuir, há um sinal sonoro avisando que a bateria está acabando. Então, cabe a quem está sendo monitorado carregar essa bateria. Se por um acaso ela deixar a bateria descarregar completamente, tá? Não havendo uma justificativa plausível, essa pessoa vai ter que responder diante do juiz. E dependendo das circunstâncias, ela pode ir para a prisão, tá certo? Uma outra coisa também que é importante ressaltar, tá? Que a tornozeleira ela não grava vídeo ou áudio, quer dizer, a pessoa não está sendo observada ou gravada enquanto ela está usando a bateria. Tá? Então, ela pode contar os segredos dela tranquilamente, tá? Sem a preocupação com a bateria. Tá? A bateria, não, a tornozeleira, tá? Ela não vai gravar nada, nem em áudio, nem em vídeo, tá certo? Então, outra coisa também que é interessante ressaltar, tá? É que a UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais, ela já fez, tá? Uma pesquisa com pessoas que são monitoradas e foi detectado que boa parte das pessoas que usam tornozeleira, ela sofre algum tipo de dano, tá? Na sua vida social e também na vida emocional. Elas têm danos a respeito disso por causa desse uso da tornozeleira. Tá? Então, é uma coisa que causa danos à pessoa, mas se você analisar que quando uma pessoa usa a tornozeleira é porque ela já causou algum tipo de dano a outra pessoa, à sociedade, ao patrimônio, qualquer coisa assim, né? A gente não pode ter muita dó nessas circunstâncias, né? E uma outra coisa, para finalizar, que é importantíssimo ressaltar, é que um preso, tá? Em uma prisão comum, ele custa ao Estado em torno de R$ 1.800. Enquanto a pessoa que usa a tornozeleira, tá? Esse fato do monitoramento, né? As pessoas que vão ficar monitorando ali tudo, o custo total da tornozeleira ao Estado fica entre 200 e 300 reais. Quer dizer, é quase 6 vezes mais barato colocar uma tornozeleira eletrônica do que prender as pessoas.
E isso tudo, se você parar para pensar, por exemplo, no caso daquelas mulheres, por exemplo, que têm uma medida protetiva contra um ex-companheiro, por exemplo. Se colocar uma tornozeleira no marido e na esposa, você sabe se o marido está aproximando da esposa. Nessa central de monitoramento, a gente pode ter a informação que ele está próximo e isso pode, quem sabe, evitar vários tipos de danos se houver, né, uma polícia aí mais rápida para poder tomar atitudes. Então vejam que é uma coisa que pode se pensar um pouco mais no uso dela se houver um investimento adequado, tá certo? Então, sobre a tornozeleira eletrônica, eu garanto que a maioria de vocês não tinham todas essas informações. E isso é uma informação que é bastante útil para a gente ter ou não dó de quem está usando a tornozeleira. O time do Barcelona, da Espanha, eles têm um jogador, né, que está em evidência, ele fez 18 anos agora há pouco tempo, ele é o Yamal, né, o Lamine Yamal, tá, que fez 18 anos há poucos dias e ele ficou em evidência porque na sua festa de comemoração da sua maioridade, ele contratou pessoas com nanismo, né, anões, para serem aqueles que iriam trabalhar como garçons, que iriam dançar e que iriam fazer números de mágicas durante a sua festa. Né? Aí a turma de plantão aí, né, a turma politicamente correta, a turma que fica aí muito preocupada com o problema dos outros e questões, né, eles caíram matando porque ele contratou uns anões para serem uma das atrações da festa. Né? Sem entrar no mérito, né? Se é de bom gosto ou não eu ter, né, garçons, garçonetes, dançarinos e mágicos anões na minha festa, né? Isso aí não estou discutindo isso, né? Questão de bom gosto depende de cada um. A questão simplesmente é o seguinte: nós estamos falando de um rapaz de 18 anos que contratou pessoas para trabalhar na festa que provavelmente também têm mais de 18 anos. São todas pessoas maiores, são pessoas que sabem o que estão fazendo. Né? Então, se há um acordo assinado, né? Se há um acordo em que ele está pagando aquilo que foi combinado e as pessoas estão fazendo aquilo que foi proposto no acordo, eu acho que a gente não tem muito o que discutir, não. Tá? Vamos supor o seguinte, né? Essas pessoas com o nanismo, talvez elas não estivessem tendo um emprego adequado, não tivessem um ganho adequado, e isso aí surgiu como oportunidade delas ganharem dinheiro. Agora, e por que não? Não pode ser porque essas pessoas contratadas não são realmente garçons, não são realmente dançarinos, não são realmente mágicos. Por que, que o anão tem que ser sempre o ajudante do mágico e nunca o mágico? Né? Então, a gente tem que parar de ser chato, de ficar preocupado com o que os outros fazem. Quando há ofensas diretas sem haver um acordo, é uma coisa você ser contra ou a favor. Agora, se há um acordo, as pessoas combinaram e foram pessoas que têm livre espaço para poder decidir, elas têm capacidade para decidir se é certo ou errado, eu acho que a gente não tem que ficar preocupado se há aumento do estereótipo, se há redução, se há preconceito, se não há. Né? Eu acho que o mais importante é a gente verificar o seguinte: o cara está ganhando dinheiro e está contribuindo para a sociedade em si. Né? Agora, o que a maioria acha com relação a isso vai muito da questão do bom senso. Né? O bom senso é importante, mas tem que perguntar primeiro para quem trabalhava lá. Ele ficou satisfeito com o acordo, ficou satisfeito de ter trabalhado na festa, ficou satisfeito com o dinheiro, ficou satisfeito com o tratamento? Se ele ficou satisfeito, a gente não tem que discutir. Tem que perguntar primeiro para eles. Né? Eu acho que essa é uma importância muito grande. Se você concorda ou discorda, deixa aí embaixo o seu comentário
Quem sabe, né, a gente pode criar aqui um meio de ter uma discussão saudável a respeito do assunto. Você sabia que em julho de 2023 sumiram duas ampolas contendo urânio enriquecido em 4,25% da cidade de Resende, no Rio de Janeiro? Tá? Lá em Resende, tá, nós temos a fábrica de elementos combustíveis, que é da indústria nuclear do Brasil. Tá? E essas ampolas, elas são, tá, tirados, né, é como se fossem amostras do urânio que está sendo utilizado nas usinas nucleares. Então, são pequenas amostras, tá? Você tem ali uma quantidade de urânio que é em torno de 8 gramas em cada das ampolas, tá? E esse urânio é para que o Brasil possa apresentar, não só para os estudos aqui, mas para a comunidade internacional responsável pela fiscalização do sistema de pelo sistema de produtos, né, combustíveis para usinas nucleares, né, as comissões de usinas nucleares, ele mostrar o urânio que está sendo utilizado. Né? Aí só que isso aí aconteceu em 2023. Só que o Brasil denunciou, né, foi avisado que tinham sumido as duas ampolas e tudo mais, só que ninguém mais falou nada a respeito. A comissão aí de energia nuclear, ela não passou as informações se as ampolas foram reencontradas, se tem notícias do que aconteceu, quais as pessoas que estavam envolvidas, nada disso foi dito. Então, com isso, boa parte de fake news começaram a surgir a respeito desse problema simplesmente por causa disso. E aí começou a surgir uma coisa bastante interessante, que é o seguinte, né? Com a guerra lá do Irã, né, com Israel e tudo mais, começou-se a dizer que o Brasil tinha desviado as duas ampolas para o Irã. O Brasil estava passando urânio para o Irã, porque o Irã já tem capacidade de tornar, né, o urânio limpo, né, vamos dizer assim, tá? Aquela parte em que você tem a pureza do Irã, né? Ele já pode ser enriquecido até 60% no Irã. Então as pessoas começaram a falar, a dizer que o Brasil estava vendendo o urânio para o Irã. Tá? Aí coube a alguns deputados da oposição começarem a criar uma comissão para verificar, 2 anos depois, o que aconteceu com este urânio. Tá? Uma forma até mesmo de chamar atenção. Né? Nós poderíamos até dizer, né? Quem sabe o Eduardo Bolsonaro, né, o filho 0 esquerda 3, ele não levou essas ampolas para o Trump, deu de presente para o Trump. Né? Ou podemos dizer que, como ele e o irmão dele, né, o Flávio, o 0 esquerda 1, estão sempre dizendo que o Trump vai lançar uma bomba atômica no Brasil, quem sabe essa bomba atômica não está sendo construída com essas duas ampolas de urânio enriquecida a 4,25% que sumiram do Brasil. Né? O problema simplesmente é que, por que criou-se toda essa celeuma? Exatamente porque o governo não se mexeu e não divulgou o que estava acontecendo. E outra coisa, tá? Esse urânio, tá? Se você deixar abrir a cápsula e deixar essa cápsula em cima aqui de uma mesa qualquer, ela não vai causar danos radioativos à população. Vai causar danos se você tiver contato com ela na pele ou ingerir, tá? Mas danos à população não vai causar.
Então, daí talvez seja um dos motivos que não teve essa preocupação exagerada do governo que as ampolas sumiram. Tá certo? Mas é importante sim saber o que está acontecendo, né? Porque assim como sumiu duas ampolas, né, com 8 gramas cada uma de urânio, pode sumir coisas piores. Então é preciso sim que a gente tenha um controle maior com as nossas usinas nucleares, né? Sabe, às vezes eu fico pensando que o Brasil é uma farra mesmo, né? A Comissão das Relações Exteriores criou uma comissão temporária externa para a interlocução sobre relações econômicas bilaterais com os Estados Unidos. Quer dizer, o que quer dizer isso? Quer dizer que dentro da Comissão de Relações Exteriores foi criada uma comissão para discutir com os Estados Unidos quais são as possibilidades de diminuir o pacotaço, né, o tarifaço do Trump, quais são as possibilidades da gente poder negociar com os Estados Unidos. Então, quer dizer, dentro da comissão foi criada uma comissão. Tá? Essa comissão ela está indo para os Estados Unidos, tá? De primeira classe, fica hospedada em hotel 5 estrelas, provavelmente fica no mínimo uma semana lá, e vai lá sob a presidência do presidente do Congresso, né, do Senado, o Davi Alcolumbre, e do Nelsinho Trade, que é o presidente da Comissão de Relações Exteriores. Eles vão junto com outros parlamentares e vão lá procurar negociar, ser um interlocutor dessas relações. Só que tem um detalhe: não há ninguém nos Estados Unidos para recebê-los. Eles não sabem com quem vão conversar. Eles não sabem onde ou como ou com quem eles vão negociar. Estão indo, tá? Isto é, pode ser que o Trump mude de ideia, né? Pode ser que o Trump jogue uma bomba atômica, pode ser que o Trump mude as suas ideias, como ele já mudou de ideia com vários outros países. Então, se não houver nenhuma mudança, tá? Com certeza esses deputados, esses senadores, desculpem, esses senadores, eles vão para os Estados Unidos de primeira classe, ficar num hotel 5 estrelas para negociar os nossos problemas, não se sabe com quem. Mas quem vai pagar a conta? Não sabemos quem. Não sabemos? Eu estava lendo a página do UOL na internet e de repente eu me deparei com um texto do Julian Fuchs em que ele dizia, tá? Vocês vão permitir que eu leia, tá? O texto. Leio e enquanto leio, tudo o que sei e o que não sei se põe em movimento. Todo saber íntimo se inquieta. Estou em diálogo com sujeitos falecidos há milênios, séculos, décadas. Estou em diálogo com meus contemporâneos. O ato de ler adia o fim dos pensamentos e da vida, sendo um convite a quem lê para desfrutar o tempo sem pressa. Achei muito bom esse tipo de definição para a leitura, né? Esse tipo de sensação que a gente tem quando a gente lê. Né? Ler é realmente você sair, né, do espaço-tempo normal e fazer com que haja um prolongamento do seu tempo. Eu achei muito bom o que o Julian Fuchs colocou. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque qualquer pessoa, né, que tem um mínimo de conhecimento, ela sabe que a leitura faz parte da formação de boas pessoas para escrever, de bons escritores. Não escrever livros, mas mandar uma mensagem, né? Expor uma ideia através de uma escrita na internet, seja lá, né, no Facebook, através do WhatsApp, através do Twitter, né, ou até mesmo expondo numa redação.
tá? E a gente que vem da área da educação, a gente sabe muitas vezes que o aluno, às vezes, ele tem a noção daquilo que ele deve falar, mas não sabe colocar no papel exatamente porque falta, às vezes, né, aquela maneira prática de escrever. E lendo as informações aí dos jornais, né, saiu que alguns resultados, né, a respeito do aprofundamento das pesquisas do Enem, verificou-se que Minas Gerais ficou em primeiro lugar na primeiro lugar na média geral dos estados em redação. A média de Minas foi a maior possível. Foi Minas em primeiro, Distrito Federal em segundo, Rio de Janeiro em terceiro e São Paulo em quarto lugar. E os alunos de Minas Gerais tiveram uma média de 561 pontos, né? E eu vi executivos aí do estado, né, pessoas ligadas à educação, elogiando, né, falando que Minas mostra mais uma vez que está na frente da educação, que Minas está perfeito a educação e tudo mais, que Minas está se sobressaindo aos estados. Eu acredito que a média geral de para ser aprovado, né, numa escola, né, da escola pública, principalmente em Minas Gerais, é em torno de 60%, ou seja, 600 pontos. Minas está em primeiro lugar com 561. Eu pergunto a você, será que a gente tem que comemorar um valor que é menor do que a média que nós exigimos dos nossos alunos na escola e achamos bonito porque nós estamos na frente dos outros que são piores ainda? Se a gente tivesse, por exemplo, 70%, 65%, talvez eu até concordasse em ter uma comemoração. Mas 561 pontos, eu acho muito pouco, sabe? Se bem que os nossos alunos, eles estão de parabéns, né? Nós vivemos num país em que o presidente da República, ele se vangloria de ter chegado à presidência da República sem nunca ter lido um livro. Nunca ter lido um livro. O nosso governador do estado de Minas, ele esteve num programa de rádio em que os apresentadores do programa ofertaram a ele com um livro da Adélia Prado, uma das maiores poetisas do Brasil, e ele perguntou se era funcionária da rádio. E é um governador, aliás, que não sabe nem descascar uma banana, pois eu ouvi comendo banana com casca. E o deputado federal mais votado de Minas, né, recorde com mais de 1 milhão de votos, que é presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, foi questionado num podcast sobre se ele sabia se a Terra era redonda ou plana. E ele, sem saber responder, ele disse que estava pouco se importando se a Terra é redonda, plana ou oval. O presidente da Comissão de Educação do Parlamento Brasileiro, o presidente da Comissão de Educação da Câmara, traz como resposta científica uma resposta que ele não está nem aí. Nós devemos agradecer muito por nossos alunos terem 561 pontos em redação. Graças a Deus, eles conseguiram 561 pontos. Eu vi que o Eduardo Bolsonaro falou que não vai voltar para o Brasil, que ele vai ficar nos Estados Unidos, vai abrir mão do cargo de deputado, né? Hoje vence a licença dele. Quer dizer que a partir de segunda-feira ele vai estar nos Estados Unidos
falando mal do Brasil, buscando sanções contra o Brasil, recebendo mais de 40 mil reais por mês. É complicado. Agora, se ele desistir do cargo, se a Câmara, né, fazer o que deve fazer, que uma vez que ele não está frequentando, é cassar o mandato dele. Se não se caçar, a coisa vai ficar mais feia para ele. Vocês imaginam quanto que o pai dele está pagando para os grandes advogados proteger, defendê-lo diante do Supremo, né? Aí o Eduardo não deve mais receber dinheiro que foi enviado para o pai, porque o pai já tinha enviado 2 milhões. Né? Imagina a penúria que pode passar o Eduardo lá nos Estados Unidos se ele não puder voltar para o Brasil. Imagine criar família, né, nos Estados Unidos em dólar, cuja inflação deve subir, porque os analistas americanos, não são os brasileiros, estão dizendo que a inflação nos Estados Unidos vai subir bastante. Tá? Aí eu fiz uma pesquisa rápido, tá? Para só pensar, né, nas possibilidades do zero à esquerda 3 poder sobreviver nos Estados Unidos. Ele se vangloria de que ele já trabalhou como chapeiro, né, no McDonald's, né? Ele já fritou hambúrguer nos Estados Unidos. Aí eu tive a curiosidade de procurar saber quanto que um chapeiro está ganhando no McDonald's. Tá? E pelas informações que eu obtive, está em torno de 3 mil dólares por mês que um chapeiro de linha está ganhando no McDonald's. Pode ser pouco, mas já é alguma coisa, né? No Brasil, né, salvo em raras exceções, a gente não ouve falar de leão atacando as pessoas na rua. A gente sabe que o leão ataca, né, na hora que você recebe, né, já vem descontado a parte do leão. Quando chega ali entre março e maio, né, você tem que fazer a sua declaração de imposto de renda. Aí o leão também costuma dar umas mordidas boas. Mas fora isso, né, é uma vez ou outra, né, um imbecil que entra no jardim zoológico, vai mexer com o leão e tudo. Mas ouvir falar que o leão atacou no meio da rua, a gente não ouve falar isso não, é raro. Mas no Paquistão, no Paquistão. Uma mulher com 3 filhos foram atacados por um leão que fugiu de uma casa no Paquistão. A mulher estava passando na rua com os 3 filhos e o leão fugiu da casa e atacou as pessoas. Eu falei assim, gente, mas o Paquistão tem floresta? Quando eu vi a manchete, eu fui tomar a informação, aí eu vi que no Paquistão ter um felino de grande porte é símbolo de status. Eu tenho um leão na minha casa, sabe? Eu sou o máximo, tá? Eu estou por cima da carne seca. Se eu tiver um leão, um tigre, né? É símbolo de status. E você pode ter um leão dentro da sua casa. Os donos desse leão que fugiu, eles foram presos porque eles estavam com um animal selvagem dentro de casa, mas não é porque o animal era selvagem, é porque eles não tinham autorização, não tinham a licença para ter o animal e foram negligentes permitindo que ele fugisse. Porque se você quiser um leão na sua casa, você vai até o governo, paga 50 mil rúpias, que é em torno de 970 reais, e você pode ter o leão dentro de casa. Olha para vocês verem que maravilha. Né? Basta pagar que você pode ter um leão dentro de casa. Tomara que a moda não pegue aqui no Brasil. E para encerrar, né, na quinta-feira, dia 17 agora, o senador Zero Esquerda 1
né, o Flávio Bolsonaro, ele foi para os Estados Unidos, foi para Lisboa, em Portugal, viajando, de viagem. E é claro que a boa parte da população, né, saiu criticando, né? Se o Eduardo fugiu para os Estados Unidos, né? O pai talvez estivesse em vias de fugir, né? Por que que o Flávio foi para a Europa e ninguém o segurou? Por que que eles deixaram ele fugir? Né? Então, em cima desse burburinho, todo mundo criticando, né? Por que que o Flávio viajou, deixou de viajar, né? O deputado federal André Janones, que está afastado da Câmara, né? Devido às ofensas, às brigas dele com Nicolas Ferreira, né? Ele acusou Flávio de estar fugindo de uma possível prisão, tá? Aí ele publicou, olha o que ele publicou. Mais um covarde foge como um rato para não ser preso. Ele afirmou que Flávio se desesperou e foi para Portugal fugir da justiça. Tá? Flávio, em um post de fazer inveja ao Xandão, né? Você sabe que o Xandão é um cara que tem uma cultura muito grande e ele colocou na documentação que pedia para colocar a tornozeleira eletrônica em Bolsonaro, ele citou Machado de Assis para poder dar uma ênfase maior à importância, né, do país ser livre de interferências. Né? Então, o Flávio Bolsonaro, né, ele colocou da seguinte maneira: já que me deram o trabalho de vir aqui dizer que esses orates são dois aldrabões, vou dar trabalho para vocês também. Vão pesquisar no Google o que é Zorate e aldrabão e responda aqui nos comentários por obséquio, tá? Então, com uma linguagem desse tipo, né, ele quis mostrar toda a sua cultura, toda a sua sapiência. E eu, sinceramente, eu nunca pensei que o Flávio Bolsonaro algum dia pudesse fazer com que eu buscasse o Google para pesquisar alguma coisa que ele tivesse dito. Mas eu fui pesquisar. Ele mandou e eu não sei. Tá? Eu não sei qual é o significado de Zorate ou de Adrabão. Então fui pesquisar. E quando eu cheguei no Google, eu encontrei que Zorate, tá, diz que é uma pessoa que tem problema mental. As pessoas que têm problemas mentais são Zorates. E Aldrabão, tá, é um trapaceiro, um vigarista. Os aldrabões são trapaceiros e vigaristas. Aí eu descobri o porquê que o Flávio Bolsonaro conhece essas duas palavras. A gente só conhece aquilo que nos diz respeito. Aquilo que não quer dizer nada para a gente não tem nenhuma importância. Então, Aldrabão e Zorate tem muito a ver com Flávio Bolsonaro e a família dele do que com a população brasileira em geral. Obrigado. Se você gostou, tá? Dê o seu like aí, tá? Se puder e achar interessante, compartilhe com algum coleguinha que você tenha e que possa gostar do conteúdo, tá? Se inscreva, porque na medida do possível, tá? Nós vamos colocando aqui novos vídeos e novas críticas a tudo que está acontecendo. Muito obrigado pela sua atenção e por ter chegado até aqui.